Agora, ele, pelo menos, de vez em quando ele aparece, ele fica mais próximo. A briga é mais direta. Tertúlia, meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 12 de abril de 2010, segunda-feira. O verbete é o 1535. 3 páginas, 44 elogias e 11 máximos. O tema é solidariedade maligna. A especialidade é a parapatologia. Definição. A solidariedade maligna é o caráter, condição ou estado de comprometimento, acordo, apoio, trato, ligação mútua, sujeição e obrigação a algum tipo de sociopatia de marginais, idiotismo cultural, superstição religiosa, o tabu multifacetado. A adjetivação da solidariedade, as facetas dos atos solidários, as coalizões sectárias em defesa de interesses egóicos, os laços solidários restritos ao grupo, os pactos de silêncio, os pactos de apoio mútuo, a chancela do erro, a amizade interativa com os assediadores intrafísicos, a formação de quadrilha, a solidariedade com os algozes, a camaridade nociva, a condescendência irresponsável, o coleguismo conivente, a contemporização manipuladora. A solidariedade maligna extrafísica entre os assediadores interconscienciais, a formação de quadrilha abrangendo consciência e consciência baratrosférica. Na remissologia, entre 12, nós destacamos atitude antiproex, carga da convivialidade, consciência de equipe, homem super e satisfação malévola. Frase enfática. A fim de entender melhor a humanidade, a condição da solidariedade maligna precisa ser racionalmente considerada pela Consim dedicada à interassistencialidade intra- e extrafísica. Você já refletiu sobre as consequências da solidariedade maligna? Tal estado consciencial afeta você no universo da interassistencialidade? Eu quero dizer para vocês que no estrangeirismo está faltando um C em Schadenfreude. É S. Schadenfreude. Agora, pergunta. Tenho feito caminhadas diárias, 8 km por dia. Em diversas ocasiões percebo que fico com a estatura elevada na pista, como se estivesse mais de 2 metros de altura. Nessas situações, a pista ganha um brilho diferente, como se estivesse muito mais nítida e iluminada. Faço o estado vibracional nessas caminhadas, ouvindo as terturas do iPod, ou iPod. Esta sensação de gigantismo seria resultado do estado vibracional. Pela força da minha vontade, imagino que estou sugando energia imanente do lugar que tem muitas árvores. Será que isso influi em alguma coisa? Olha, você está tendo um belo fenômeno. Esse aí que é o fenômeno da descoincidência vígida. Agora, se você está sentindo bem, mostra que você tem assistência também. Isso aí é uma das minhas técnicas para andar. Por exemplo, quando eu andava de madrugada lá em Ipanema, eu ficava descoincidente. Agora, ó, tem mais coisa que vai acontecer com você. Agora, você precisa ter muito cuidado para não andar aonde tem muita gente ou aonde tem carro. Não fique andando perto de carro. Na descoincidência vígida, isso não é bom. Você tem que olhar um local que esteja mais ou menos desimpedido, limpo. Agora, ó, é descoincidência vígida sadia, que é raro. A maioria das descoincidências vígidas tem períodos muito difíceis, patológicos. Isso é um belo fenômeno. Parabéns para você. Eu acho que antes eu já tinha falado que você é boa em algumas coisas de projeção. Eu acho que é a mesma pessoa. De modo que isso aí confirma. Muito sério. Tenho 17 para 18 anos e nunca tive relação sexual. É um homem que está falando. Estou em conflito, pois sinto a necessidade de tê-la. E, ao mesmo tempo, não ter uma pessoa especial com quem ter. Penso em contratar uma profissional de sexo,
Gostaria de um esclarecimento a respeito. Que escolha devo tomar? Espera a pessoa especial ou contrata uma profissional? Olha, nessa altura dos acontecimentos, para quem esperou 18 anos, eu acho preferível ter uma pessoa especial. Profissional do sexo pode envolver os processos, você já vai começar perdendo. Tem as DSTs, tem a opção de coisa, isso aí é um perigo. Abre o olho com isso. É preferível arranjar essa pessoa especial. Quer dizer, desperte a bela adormecida no bosque. É o melhor que você faz. Quem esperou 18 anos agora vai ter dúvida de esperar mais um pouco aí. Agora, seria bom sair com a lanterna na mão para procurar a duplista, não é isso? Na técnica que eu usei pela primeira vez para sair do corpo, eu tinha que ficar repetindo o mantra para me concentrar e esquecer do corpo. A técnica dizia que eu devia parar quando escutasse um zumbido na cabeça. Quando escutei, rapidamente apaguei e acordei saindo. Hoje eu escuto esse zumbido sempre que quero. Ele é controlável, mas não sai do corpo com isso. O que é esse zumbido? Isso aí são os sons intracranianos, essas coisas eu tenho. Geralmente isso ocorre devido ao processo das energias mais fortes, a frequência e a intensidade das energias, que mexe com o processo da psicomotricidade no problema da descoincidência. Isso pega o sistema nervoso periférico e o sistema nervoso central. Agora, o problema seu agora é ver se você já saiu muito do corpo, do jeito que você fala, o que é que você fez com isso? Porque a projeção consciente autêntica, ela muda a vida da pessoa. Você mudou? É uma pergunta boa para a gente perguntar aí, muito sério. Poderia explicar em mitologia o mito solidarizar e aplaudir sempre? Isso é o mito. A gente que solidariza com os outros, você não pode estar aplaudindo sempre. Isso não é solidariedade. Você não pode solidarizar com aquela pessoa que está fazendo mal. A gente tem que solidarizar com a coisa boa, não é o maligno, é o benigno. Então, solidarizar, aplaudir sempre, isso é burrice, não está certo. A pessoa tem que abrir os olhos com essa situação. Outra coisa, existe um princípio nosso que é a admiração, discordância. Energiologia e as leis do exercício. Essas leis existentes em inúmeras atividades do nosso país nos desanimam de assistir mais e melhor. Como desentranhar tais leis que são incutidas na nossa cultura desde a infância, através de exemplo familiar? Esqueça os exercismos e os exercistas e faça a sua vida. A interassistencialidade não tem nada a ver com isso. Você é outra pessoa, crie o seu princípio de interassistência e esqueça o resto. Se nós formos olhar e dar valor para a baratosfera e achar que eles dominam o cosmos, a gente não faz nada. Muitos sites da internet usaram algumas tertúlias como prova que as psicografias de Chico, no que diz respeito aos detalhes fornecidos de familiares, eram fraudulentas. Afinal, todas as psicografias deles eram fraudulentas? É lógico que não. Se fosse, eu não teria trabalhado com ele. O que há? O problema é que eu combinei com ele uma coisa. Assim, você agora evita aí o que for possível dessas psicografias aí fajutas, porque enquanto eu estiver com você, eu não recebo essas psicografias. Vai ficar ruim. Nós já vamos começar a nos separar. Você espera que eu já estou para sair mesmo desse movimento? Você, a hora que eu sair, você incrementa isso aí. E ele, então, foi o que ele fez. Logo que eu saí, ele incrementou isso aí, incrementou o processo de receber cidadanias das cidades, aquela coisa toda. Porque eu tinha combinado com ele para evitar, enquanto eu estivesse lá, para não criar um dissenso entre a minha atitude e a dele. Isso aí não era bom para nós. Enquanto eu estive lá, eu fiz o que eu pude. Outra coisa, não participava das sessões de efeito físico, da cheira dele, porque também era fajuto. Agora, veja, ele era consciente disso. Mas ele não queria desencorajar ninguém, ele queria ajudar os outros. Dentro da condição de santificação que ele estava se propondo, era uma saída, porque não podia dar o contra. Ele é sempre a favor de todos, tem que fazer o bem para todos. É assim que se pensa. E outra coisa também, estar bem com todos. Jamais julgar ninguém.
não falar a verdade, jamais. E o Chico fez isso o tempo todo, a vida dele toda. Mas veja, ele era muito consciente, tinha muito tino político, era muito inteligente. Agora, tinha boa intenção, sim. Ele ajudou todo mundo. Na fritada dos ovos, ele foi muito positivo. Agora, isso que estão falando aí, não são todas, algumas dessas aí sim, igual também os processos das sessões da Sheila. Em Paradoxologia, página 38, o paradoxo da heterocriticidade assimétrica, relevando as faltas dos parceiros e exaltando excessivamente as faltas dos demais. O caso aqui é a heterocriticidade, quer dizer, é a pessoa que fica fazendo a crítica para com os outros. E ela releva as faltas do parceiro, quer dizer, é aquilo que a turma do PT faz. Tudo deles é positivo, o resto tudo é no buraco. Tem também aquele princípio de exaltação política de muitos séculos. Aos inimigos, tudo de ruim. Aos amigos, tudo de bom. Essa história é antiga. Aí esse paradoxo nós estamos chamando a atenção. Isso é uma droga, é a baratrosfera. Por quê? É o corporativismo. Hoje completam 3 meses que iniciei os estudos conscienciológicos. Está sendo recordação para mim, pois muitos desses conceitos eu já tinha. Sei que a figura de Jesus é secundária e que há de fato consciência mais evoluída. Mas sem levar em conta como ele foi há 2000 anos, qual é o papel atual de Jesus no plano extrafísico? Por que as consciências evoluídas utilizam tanto a figura do Cristo? Consciências evoluídas utilizam a figura do Cristo? Eu não sei disso. Essa última besteira, isso aí é besteira sua, tá? Para mim isso é besteira. Agora, o processo todo é o seguinte, ele está por aí. A única coisa que eu sei é que ele teve uma vida de mulher judia depois daquela vida dele para acertar as coisas. Eu quero dizer para vocês que hoje nós recebemos de presente da Rosemary Vitoriano um exemplar de sensitiva, que é a Esquinomeme sensitiva. Ela é uma fabácea. Ela está lá fora. Agora, eu já falei com o Roberto que não pode deixar isso na terra, não. Porque as formigas aqui são doidas com a sensitiva. Elas comem tudo na hora. Eu já fiz isso antes e deu na minha cabeça. O modo tem que ir com calma. Devagar com andor. Tem alguém que quer falar aí alguma coisa sobre o verbete ou eu posso continuar aqui? Você quer falar? Por favor. Ontem, no verbete de ontem, do polinômio multifocal, você deu um exemplo lá do livro e das 5 instâncias lá do livro. Tá? Eu ia te perguntar, qual é a prioridade quando a gente lê um livro dos focos, exatamente, de focar o que, como, de que jeito? Aquilo que te interessa, né? Para você não perder tempo. Não. Tá, mas dentro daqueles ciclos, qual, o que primeiro? Olha o que é que te interessa mais, o processo da interassistencialidade, você ampliar coisa nova, arranjar ideia nova, isso aqui é o que interessa. Você tem que adaptar os 5 para ver o que faz. Nesse setor, desse modo. Mas, por exemplo, o que fica mais importante? O intrafísico, o extrafísico, o que ali? Mais importante é você ampliar as suas ideias para expandir e aprofundar a sua mega gescom, sua obra-prima. A gente tem que ler para isso, antes de mais nada. Olha o objetivo da sua vida. Eu leio para isso. Eu vou falar aqui de um livro, já que você falou, está dentro desse processo aí da solidariedade maligna, então é bom a gente ver. O livro é esse aqui, Reinaldo Azevedo, Máxima de um País Mínimo. Deve isso aqui para a holoteca, está na sua mesa, eu peguei lá para ver. Mas então eu marquei aqui alguma coisa que eu vou ler para vocês. O Brasil é a prova de que Darwin estava errado. Somos a verdadeira ilha de triunfo dos menos adaptados. Essa é perfeita. Não adianta vir que não tem. Outra, evolução. Mais 2 gerações e os chimpanzés chegam ao poder do Brasil.
sem revolução, pelo voto. Ele acabou com o processo da representatividade pelo voto, acabou. Esse cara é dos mais inteligentes que tem no Brasil. Ele é da Veja. E aqui tem um resumo de algumas coisas dele. Aqui ele fala uma opção de coisas sobre lavanderia de reputações, e depois fala, aqui está o PT, a verdadeira lavanderia de reputações. Tudo que entra lá eles limpam, lavam. Então Lula é o maior lavador de reputações que existe. Né? Pega tudo quanto é lixo da história contemporânea e exalta a pessoa. Agora, outra dele. Com o lulismo é assim, aos amigos tudo, menos a lei. Aos inimigos nada, nem a lei. É aquilo que eu estou falando aqui, para responder tal pergunta. É a mesma coisa. Outra coisa. Marta Suplicy é o petismo que veste Prada. Vocês viram lá? Vocês viram o filme, né? Agora aqui, marxista. Não se é um marxista convicto sem ao menos ser um idiota dedicado. Pleno acordo, assina embaixo. Agora aqui, uma última. Olha, eu estou lendo que tem um monte, são centenas de ideias de máxima dele. Uma última. Ser lulista é nunca ter de pedir perdão. Isso é perfeito. Né? Ó, você leva para lá. Qual o nome? Máximas de um país mínimo. É da Record. É Reinaldo Azevedo. Esse aqui é o autor do O País dos Petralhas. Tá? Esse aí foi no aeroporto? Agora, eu roubei seu livro, você não me mostrou, não falou nada com ele, então eu roubei e já li o livro. Então, peguei lá embaixo hoje, a hora que eu fui lá embaixo. Agora, gente, falando nessas coisas hoje, a solidariedade maligna, eu sou obrigado a falar umas coisas aqui hoje. Quero explicar, principalmente aos teletertulianos, que eu respondo as perguntas aqui em tese. Quando eu falo e desanco uma pessoa, eu não falo quem é. A não ser meus amigos aqui, que eu falo que a gente está brincando aqui, porque tudo aqui é na base do bom humor. Eu falo tanta verdade, que é a verdade relativa de ponta, que é a Tales, que eu tenho que usar certas coisas mais acessíveis, cômicas, hilárias, porque senão nós estamos perdidos, ninguém aguenta a tertúlia se eu não fizer isso. Agora, então, veja, eu não nomeio quem é a pessoa, nem de onde é, quando eu respondo. Você já deve ter visto isso aqui. Só respondo, ou falo, ou digo a pessoa quando ela fala. A maioria manda nome, um nome só. Eu nem sei de onde vem, porque não sou eu que respondi as respostas. Entende? Eu não recebi essas respostas. Eu recebo depois que veio aqui. Mas não foi eu não sei. O www ou qualquer coisa. As perguntas da maioria chegam a ser o local do remetente. Falo tudo de modo explícito dentro da tarefa de esclarecimento. Contudo, eu não pretendo ofender ninguém. Se alguém se sente ofendido, como tem acontecido aí, gente que me mandou e-mail, essas minhas desculpas sinceras. A intenção não foi essa. Agora, veja, eu não falei nada que humilhasse ou desse um sentido pejorativo para todo mundo. Eu não fiz isso aqui. Vocês já viram fazer isso? Eu não faço. Agora, a intenção é essa. Eu não sou infalível, ok? Eu erro igual às outras pessoas. Por isso eu peço apenas que relevem quaisquer contextos de incompreensão do caso. Eu exponho essa resposta aqui ao modo das quermesses do interior do Brasil, que eu vi demais. Quando a pessoa do locutor, lá do alto-falante, ela falava forte. Agora vamos ouvir Piquenique Trágico, que alguém oferece a alguém e esse alguém sabe quem. É a mesma coisa aqui. Quer dizer, a pessoa dedicava lá a música para o amado ou a amada e só ele é que ficava sabendo. Então veja, que alguém oferece a alguém e esse alguém sabe quem. Então a mesma coisa sou eu aqui. Eu ofereço a resposta para quem perguntou. A pessoa sabe, mas eu não denunciei, eu não identifiquei aquela pessoa lá dentro. Agora, eu vou continuar expondo com franqueza o que penso a fim de ajudar. Por exemplo, se vejo os fatos considerados autênticos, sejam do Freud, de Einstein,
e de muitos outros gigantes, até estadistas dos séculos, que tem uma foto, por exemplo, do cara com um cigarro na mão, ou um charuto no canto da boca, eu digo sempre sobre eles, são gigantes do século e bobocas do passado. É uma verdade, me perdoa o mau jeito. Aí entra Freud, entra Einstein, quem mais que é que aparece? Piaget, quem mais? Tem um monte deles. O Jung com cachimbo, Jung é de cachimbo, é pior ainda. Então veja, são bobocas do passado, que hoje, até que enfim, aquele negócio. Os governos já estão vendo que o tabagismo é uma coisa negativa. Esta é a realidade nua e crua que nós falamos aqui. Somos cobaias um dos outros. Nós temos que estar analisando a gente com um critério, vamos dizer, de otimismo, entende? Senão, como é que nós vamos? Aonde nós vamos parar? O mundo caminha, as pesquisas avançam, podemos aprender mais a cada dia. Por isso que eu falo, estudo, eis tudo. Agora, ó, eu queria dizer só para vocês, nos estudos que nós fazemos, e eu disse aqui o negócio, antigamente, das quermesses que a gente via no interior, lá de Minas, Goiás, etc. Agora, o que se passa? Eu também, nessa ocasião, como rapaz, dirigi programas de rádio. Eu era locutor também de programa, montava o programa, tinha gente, a gente fazia, então, esquetes dentro do processo para mostrar isso. Como eu lembrei disso, eu queria mostrar para vocês como se eu fosse fazer um esquete hoje. Só que aqui teria que ter gente para falar no microfone junto comigo, fazer as peças. Mas eu vou falar uma coisa assim, bem sucinta, para vocês terem uma ideia do que era, que isso tudo era para combater a solidariedade maligna e as bobagens da época. Isso é 1950, 48, tudo, eu fiz isso na rádio. E outra coisa, os programas, tinha muita gente. Eles queriam que eu continuasse a ser profissional da radiofonia. Eu que deixei isso tudo. Agora, então, veja. Então, vamos supor, eu chegava agora aqui na rádio e falo assim, a propósito, hoje eu recebi, dessa semana, a mensagem dos nossos primos, os muares, para eu encaminhar para a humanidade. E é o que eu estou fazendo aqui agora, nesse momento. A mensagem veio redigida nesses termos. Queremos informar que o homem já descobriu, fabrica e emprega o motor e o carro, não precisando mais cavalgar em cima dos nossos dorsos. Assinam essa mensagem milhares de cavalos de tração, legiões de cavalos de corrida, uma manada de cavalos de salto da hípica e inúmeras éguas prenhas. Vocês entenderam o que é esquete e a situação, a ironia trágica do processo? Terrível. Agora veja, essa mensagem devia ser propalada no mundo inteiro, divulgada por todo lado, que é a mensagem dos muares. Agora, teria que falar, muar é aqueles primos nossos, por exemplo, os burros são muares, as éguas são muares, os cavalos, os jegues, não é isso? Um monte de gente. Agora, logo em seguida, teria tem aquele comercial e viria. À tarde, eu recebi outra mensagem, desta vez das nossas primas, as raposas, dirigidas também à humanidade do terceiro milênio. No texto diz, informamos aos senhores e senhoras que a Al-Qaeda aceita homens-bombas e até gestante-bomba no Iraque, no Afeganistão e no Paquistão, para matar seres vivos. Vocês não precisam mais nos caçar no meio da mata. Eles resolvem o problema sozinhos, entre si. E são as raposas. Agora, deixar passar mais um pouco e vinha com a coda. A coda é a conclusão, o epílogo.
Logo em seguida, as codornas queriam assinar também a mensagem das raposas. Porém, as raposas não permitiram. Ocorreu um imenso conflito de interesse em razão da cadeia alimentar. Por quê? As raposas caçam as codornas para se alimentar e sobreviver. Assim é a evolução do princípio consciencial, a evolução da sua consciência. Precisamos pesquisar. Todos somos pesquisadores. Nós somos cobaias uns dos outros. Alguns ainda são burros, outros são cavalos, outros são éguas. Alguns crescem igual rabo de égua para baixo. Isso faz parte do serviço. E assim, eu daria uma coda, uma conclusão para o processo da esquete. Agora veja, na hora que eu fosse falar, outra pessoa ia ler. Tinha outra voz. Na hora das codornas, seria uma mulher que ia falar. Você está entendendo? Assim é que é esquete. Eu estou mostrando para vocês como é que é. Agora, vocês entenderam, a segunda é pior do que a primeira. Porque a hora que a raposa está reclamando, reclamando uma coisa que ela não pode, ela não tem autoridade moral para falar, porque ela também caça. Agora, o cavalo não, ele é terrível, ele não caça nada. Cavalo come grama, come capim, ele não mata ninguém. Por isso que é que eu nunca subi num cavalo para andar para nada. E sou contra carroça, que tem cavalo que está puxando, qualquer charrete, qualquer coisa nesse sentido. Agora, ainda dando uma de nossos processos aqui da nossa pesquisa, eu queria falar para vocês hoje o seguinte: o estômago afeta a cabeça. Você come comida pesada e tem dificuldade com a digestão por algumas horas. A sua elaboração dos pensamentos cai com isso. A memória falha. Você esquece alguns compromissos e a quebra da sua rotina útil. Vocês podem olhar, toda vez que você tiver dificuldade de digestão, observa como é que a sua cabeça foi para o escanteio. Ela acaba. Então é muito importante ver o que a gente come. Outra coisa, às vezes, esse processo de digestão se dá porque a pessoa comeu muito. Mas quase sempre existe porque a pessoa comeu pouca coisa, mas uma comida difícil de digestão. Outra coisa, uma própria sobremesa, se você juntar uma porção de ingredientes na sobremesa, ela fica de difícil digestão. Se nós colocarmos, por exemplo, uma série de frutas, pedaços de fruta, tipo salada, e colocar uma série também de grãos, tipo nozes e outras coisas mais junto, aquilo fica de difícil digestão. Olha bem como é que é isso. Isso aí, a pessoa, então, às vezes ela está trabalhando, eu quero defender vocês que estão trabalhando com a cabeça para fazer o livro. Cuidado, evite a indigestão, mesmo suave. Ela liquida, ela dá uma hipomnésia automática. Vocês acabam esquecendo os compromissos. Agora, ó, quando você tiver indigestão, anote. Você vai ver, depois que passar, que você falhou em algumas coisas. O seu processo da rotina caiu no buraco. Estava vendo aqui na masculinologia o advogado defensor de genocida, né? Mas eu estava pensando que defende, que a gente vê muito, eles baterem o pino quando defende o homicida, como no caso do Nardoni, né? Que existem provas ali factuais e eles defendem como se a pessoa fosse... Sei, mas agora o advogado de defesa do criminoso, você não pode encaixá-lo na solidariedade maligna, não. Porque às vezes o advogado é até nomeado para defender, porque todo réu tem que ter um defensor. É o defensor, não tem outra saída. Existe o defensor público do Estado e existe o defensor público do réu. Essas coisas são diferentes, mas ela tem que existir. Do direito penal, advogado de defesa, seja lá o que for, normalmente ele defende de forma incorreta e imoral. Ele faz o que pode. Agora, né? Ele não... Agora, para examinar isso, é só ver os episódios do Law and Order, que é uma briga constante. Eles mesmos explicam isso, que aquela série foi feita para mostrar os detetives com a turma dos promotores. O problema todo é aquele jogo, que é isso uma das coisas mais difíceis do direito criminal. É ou não é?
dos mais difíceis que tem. É difícil, e outra coisa, mas... muito engraçada a gente vê a hora que entra o interventor, o juiz, o outro que está lá. Tem uns que são muito bem feitos, os diálogos são perfeitos. Às vezes tem tolice, mas a maioria, ali tem gente muito boa assessorando os filmes. O advogado de defesa, normalmente, no caso do Nardoni, ele tinha provas factuais. Ele estava defendendo como se fosse inocente. Estou dizendo nesses casos, eu não sei qual a porcentagem. Agora, a solidariedade maligna, a pior coisa que tem é do corporativismo. O Brasil, por exemplo, por incrível que pareça, ainda tem muita solidariedade maligna no corporativismo, inclusive dos servidores públicos. Por exemplo, certas greves aí que o povo, de coisa grave, que eles declaram de uma hora para outra, aquilo é solidariedade maligna. Uma pessoa que está numa greve dessa, que é totalmente injusta dentro daquele contexto, dentro daquela hora, daquele momento. Isso tudo é uma coisa muito séria que a gente tem que levar em consideração. Outra coisa que eu vi aqui é tecnologia, tá? São os diplomatas. Aqui está falando das técnicas antidiplomáticas. Agora, o diplomata de governo, praticamente todos são imorais, que eles defendem o governo. Não, se você quer ver o que é imoralidade diplomática, veja o nosso amigo lá. Pega o livrinho do nosso amigo, que ele está falando da diplomacia brasileira e dá nome para os bois. Está tudo ali. Pega aquele livrinho que explica tudo o que é a diplomacia imoral. Não, é incrível. Ele ali, ó, ele só pensou os artigos dele, porque ele escreve demais, esse homem aí, né? Esse nosso e brasileiro, é muito bom. O brasileiro aí, esse diplomata famoso, esqueci o nome dele, ele só está falando abobrinha. Agora, ele ali está falando dos direitistas dele, daquele outro que é meio doido, Celso Amorim, Diego Mainardi, etc. Tal. Mas ele não falou do Olavo. Faltou lá. Está destruído, porque ele tem gente junto com ele. Tem o Olavo também, que é da turma dele. Né? São os direitistas do Brasil. Agora aqui. A escolha do modelo para o pórtico vem confirmar a sua colocação de que os participantes do Conselho dos 500 já foram maçons? Que achas? Não, eu acho isso tudo burrice. O processo lá do triângulo, aquilo é greco-romano, não tem nada a ver com maçonaria e nem com a nota do dólar. A nota do dólar também está nesse caso dos maçons americanos, não tem nada a ver. O problema nosso é mostrar a educação correta. Essa é a educação da universidade. Nós estamos colocando aí a academia. Então vai ser a entrada da universidade. É como se o bairro Cognovos fosse o campus. É o campus da conscienciologia, do conhecimento. Por isso é que é importante. E a turma soube escolher. Saiu aquele grandalhão, tipo Arco do Triunfo de Paris, e com as colunatas de lado, e muito bem feito. Vai ficar uma beleza aquilo ali na entrada, eu acho. A turma está ficando muito viva. Eu penso que a turma aqui, nós estamos criando uns monstros em matéria de pensamento avançado, com o tempo. Eu mesmo estou aprendendo muito com vocês. A minha intenção era ensinar, mas eu acho que eu estou aprendendo mais do que ensinando. Mas a gente insiste, né? Vamos em frente. Ou você queria falar alguma coisa? Faz favor. Alô? O professor colocou a questão da defesa dos moares, dos camelos, mas faltou os camelos, né? Como é que seria dos egípcios sem os camelos? Sei. Aí a pergunta mas o processo todo é o seguinte, vamos falar porque nós aqui atualmente não estamos usando camelo. Alguém aí tem camelo? Não tem. Mas cavalo tem algumas pessoas que têm. Então vamos devagar com isso. Eu acho os cavalos lindíssimos. Não só o cavalo, mas as éguas também. Agora veja, as éguas puxam as charretes até no Central Park de New York. E você paga uma nota para andar com elas. Havia aquele negócio. Entende? Então é preciso a gente falar isso. Agora, eu defendo os cavalos há muito tempo, mas não resolve. Eu sou voz vencida, voto vencido na humanidade. Eu, na minha vida, encontrei 3 pessoas que tinham a mesma ideia que eu, só, até agora. Antes de encontrar comigo, elas já defendiam, eram contra o negócio de andar a cavalo. Eu encontrei 3. Deve ter mais. Hoje eu não sei na internet se tem um blog, deve ter, né? Gente conta isso. Agora veja, é o maior movimento
antissituacionista que pode existir é você combater o abuso dos cavalos. Que é uma das coisas mais abusivas que tem na Terra, é o abuso aos muares. Agora veja, na minha terra tinha um homem que falava, né? Quem gosta de abusar dos muares é porque é o dito cujo. Quer dizer, o burro. Mas agora veja, o burro era inteligente. Então eu falava, não adianta você falar, porque o burro é um cara inteligente. Aí eu falo assim, mas o dono do burro não é. Então esse que é o verdadeiro muar. É assim que eles falavam. Em parte eles têm razão. Agora, gente, cavalo não mata ninguém para sobreviver. Vocês não acham que é o máximo? Vocês não acham que devia ter um monumento ao santo cavalo? Eu acho que é o máximo. A maioria, por exemplo, a raposa, que é tão inteligente, mata tudo para poder sobreviver, coitado. Agora o cavalo, comendo capim. Ele come, inclusive, feno, que já é o capim cortado, guardado, tudo, né? Você não acha que é o máximo isso? Agora, tudo tem sua razão. Outro que, se a gente fosse falar, em segundo lugar, teria que entrar aí as vacas.